Antes de virar mistério, o Triângulo das Bermudas foi apenas um problema técnico. Nada de lendas, nada de forças ocultas, nada de histórias sobrenaturais. Durante séculos, aquela região do Atlântico Norte foi uma das rotas marítimas mais movimentadas do planeta. Navios comerciais, embarcações militares e, mais tarde, aviões cruzavam o espaço entre a Flórida, Porto Rico e as Bermudas diariamente. E, na maioria das vezes, tudo funcionava. O que quase nunca é mencionado é que o Triângulo das Bermudas não surgiu a partir de um único evento extraordinário. Ele começou a chamar atenção quando pequenas falhas se repetiram, bússolas que não apontavam para o norte esperado, relatos de navegação imprecisa, erros de cálculo de rota que não pareciam graves, até se acumularem. Aqui entra o primeiro ponto científico ignorado por muito tempo. O campo magnético da Terra não é uniforme. Existem regiões onde o norte magnético e o norte verdadeiro quase se alinham, e outras onde essa diferença é significativa. O Triângulo das Bermudas está próximo de uma dessas zonas de variação magnética. Para navegadores experientes, isso não era um problema. Para pilotos menos treinados, ou em condições climáticas ruins, podia ser decisivo. Um pequeno erro de orientação no oceano não gera alarme imediato. Ele apenas desloca a rota aos poucos. E no mar, poucos quilômetros de erro são suficientes para desaparecer do caminho esperado. A ciência chama isso de erro cumulativo. Não há um momento de pânico. Não há um evento dramático. Há apenas um desvio progressivo, até que o contato se perde. Mas esse ainda não é o ponto mais desconfortável. Mesmo entendendo o magnetismo, ainda restavam casos onde nenhum pedido de socorro foi registrado, nenhuma tentativa de correção, nenhum sinal de emergência. E é aqui que o Triângulo das Bermudas deixa de ser apenas um problema de navegação e passa a desafiar o modo como entendemos falhas humanas em ambientes extremos. Porque quando sistemas falham em silêncio, a mente humana começa a procurar causas fora do alcance comum. E o mito nasce exatamente nesse espaço, entre um erro pequeno demais para ser percebido e grande demais para ser corrigido a tempo. Se essa história já começou a te incomodar, não é coincidência. O Triângulo das Bermudas não é assustador porque algo inexplicável acontece ali. Ele é inquietante porque a ciência mostra que tudo pode parecer normal, até não ser mais. E esse é apenas o começo. Se o magnetismo explica parte dos erros de navegação, o clima explica por que muitos deles nunca tiveram tempo de correção. O Triângulo das Bermudas está localizado em uma região onde massas de ar, quente e frio colidem com frequência. Isso cria um ambiente instável, capaz de gerar mudanças climáticas rápidas demais para a reação humana adequada. Tempestades podem se formar ali em questão de minutos. Não são necessariamente tempestades gigantes vistas a quilômetros de distância. Muitas vezes são sistemas compactos, violentos e localizados. Elas surgem quase sem aviso, alterando o vento, visibilidade e pressão atmosférica, em um intervalo curto demais para decisões seguras. Na aviação, isso é crítico. Mudanças bruscas de pressão e vento afetam instrumentos, afetam leitura de altitude, afetam estabilidade. No mar, o efeito é ainda mais silencioso. Ondas começam a se formar sem padrão previsível. Correntes se intensificam. A superfície pode parecer navegável, enquanto abaixo dela forças opostas atuam em direções diferentes. Esse fenômeno tem nome: correntes cruzadas. Elas criam uma falsa sensação de controle. O navio avança, mas é deslocado lateralmente. A tripulação acredita estar seguindo uma rota estável, quando na verdade está sendo empurrada para fora do caminho original. E tudo isso pode acontecer sem sinais claros de emergência. Não há impacto, não há colisão, não há explosão. Há apenas a perda gradual de referência. Outro fator pouco discutido é a presença de ondas gigantes, também chamadas de rogue waves. Durante muito tempo, elas foram tratadas como lendas de marinheiros. Hoje são fenômenos cientificamente comprovados. Ondas que surgem isoladas, com altura muito acima da média ao redor, capazes de atingir embarcações sem tempo de resposta. Elas não se anunciam, não seguem sequência, apenas aparecem. Um navio atingido por uma onda dessas pode sofrer danos críticos instantaneamente, especialmente se for pego em ângulo desfavorável. Em alguns casos, isso é suficiente para interromper comunicação e causar falhas estruturais antes que qualquer pedido de socorro seja enviado. E aqui surge um padrão inquietante. Muitos desaparecimentos associados ao Triângulo das Bermudas ocorreram em condições oficialmente consideradas seguras. Mar relativamente calmo, clima aparentemente estável. A ciência explica isso com algo simples e desconfortável. O mar não reage de forma uniforme. Ele pode estar calmo em um ponto
e hostil alguns quilômetros adiante. E quando a transição é rápida demais, a diferença entre controle e desaparecimento é mínima. O Triângulo das Bermudas não é um lugar onde o clima enlouquece. É um lugar onde o clima não dá tempo. E quando não há tempo suficiente para entender o que está acontecendo, a história termina sem registro, sem testemunhas, sem versão final, apenas ausência. Mesmo com instrumentos, mapas e treinamento, o elo mais frágil em qualquer travessia continua sendo o cérebro humano. O Triângulo das Bermudas não expõe apenas falhas técnicas. Ele expõe limites cognitivos. Em ambientes abertos como o oceano ou o céu, o cérebro perde referências visuais naturais. Não há prédios, não há montanhas, não há linhas fixas no horizonte que permitam comparação constante de movimento. Tudo parece igual. A ciência chama isso de desorientação espacial. Quando isso acontece, o cérebro passa a confiar mais em sensação do que em instrumento. E essa é uma troca perigosa, porque sensação não mede velocidade, direção ou inclinação com precisão. Em aviação, esse fenômeno é bem documentado. Pilotos experientes podem sentir que estão subindo quando, na verdade, estão descendo. Podem acreditar que estão nivelados enquanto a aeronave inclina gradualmente. No mar, o processo é mais lento e justamente por isso mais traiçoeiro. O navegador sente que algo está errado, mas não consegue identificar o que. Pequenas correções são feitas. Ajustes mínimos de rota. Mudanças quase imperceptíveis. Cada correção parece lógica no momento. O erro só se revela depois. Sob estresse, o cérebro também passa a simplificar decisões. Ele reduz opções. Ignora dados conflitantes. Dá prioridade àquilo que parece familiar. Isso se chama viés de confirmação. Se a tripulação acredita que está na rota correta, qualquer dado que contradiga isso tende a ser descartado ou reinterpretado. O instrumento parece errado. A bússola deve estar com defeito. O cálculo provavelmente está correto. O problema é que o oceano não corrige esse tipo de erro. Ele permite que ele continue. Outro fator raramente discutido é o efeito da fadiga. Longas horas de navegação, ruído constante, vibração, atenção dividida. Tudo isso reduz a capacidade de julgamento sem que a pessoa perceba. O cérebro cansado não entra em colapso. Ele apenas fica menos preciso. E essa perda de precisão não dispara alarme. No Triângulo das Bermudas, muitos eventos parecem não ter começado com uma decisão errada clara. Eles começaram com decisões aceitáveis, tomadas em sequência, sob condições que não pareciam críticas. Até que, em algum ponto, já era tarde demais para perceber. Não houve pânico. Não houve erro grosseiro. Houve apenas um limite humano sendo alcançado em silêncio. E talvez seja isso que torna esses desaparecimentos tão perturbadores, porque eles não exigem forças extraordinárias. Exigem apenas um ambiente que pressione a mente. Por tempo suficiente. Com o avanço tecnológico, muitos acreditaram que mistérios como o Triângulo das Bermudas perderiam sentido. Satélites, GPS, comunicação constante. A lógica parecia simples. Quanto mais instrumentos, menos espaço para erro. Mas a ciência mostra que o problema nunca foi apenas a falta de tecnologia. Foi a forma como passamos a confiar nela. O GPS, por exemplo, depende de sinais vindos de satélites. Esses sinais atravessam a atmosfera e podem sofrer interferências causadas por tempestades solares, variações ionosféricas e até condições climáticas específicas. Em regiões como o Atlântico Norte, pequenas flutuações nesses sinais podem gerar erros temporários de posição. Não erros gritantes, erros sutis, de alguns metros, depois alguns quilômetros. O operador não percebe imediatamente. O sistema ainda funciona. Radar também não é infalível. Ele detecta objetos sólidos e padrões previsíveis. Tempestades densas, áreas de forte precipitação e certas formações atmosféricas podem distorcer leituras. O que aparece como espaço navegável pode não ser. A tecnologia não falha de forma dramática. Ela falha convincente. Outro ponto crítico é a automação excessiva. Sistemas modernos reduzem a carga de trabalho humano, mas também reduzem o nível de vigilância ativa. Quando tudo funciona por horas, dias ou semanas, o cérebro entra em modo de supervisão passiva. Quando algo sai do padrão, a reação é mais lenta. Isso é conhecido como erosão da consciência situacional. O operador ainda está ali, mas não está totalmente presente. E quando múltiplos sistemas começam a apresentar pequenas inconsistências ao mesmo tempo, o cérebro demora a decidir qual deles está errado. A confiança excessiva cria hesitação. A hesitação consome tempo. E no oceano, tempo é margem. O Triângulo das Bermudas não desafia a tecnologia porque ela é fraca. Ele expõe o limite entre informação e interpretação.
Ter dados não significa compreendê-los corretamente sob pressão. E talvez o aspecto mais desconfortável seja este. Quanto mais avançados os sistemas, maior o impacto psicológico quando eles falham. A expectativa de controle absoluto torna o erro mais difícil de aceitar e mais difícil de corrigir rapidamente. A tecnologia nos levou mais longe no mar, mas não eliminou o risco. Ela apenas mudou a forma como o risco se apresenta. E quando falha, não faz barulho. Ela apenas deixa de confirmar aquilo que acreditávamos saber. Depois de magnetismo, clima, mente humana e tecnologia, sobra uma conclusão que não é confortável, mas é honesta. O Triângulo das Bermudas não existe como anomalia sobrenatural. Ele existe como zona de convergência de limites. Limites físicos, limites cognitivos, limites tecnológicos. A ciência não encontrou portais, forças desconhecidas ou regiões proibidas. O que ela encontrou foi algo mais difícil de aceitar. Ambientes onde pequenas falhas se acumulam rápido demais. Nenhum fator isolado explica tudo. Mas juntos, eles criam condições onde o erro não precisa ser grande para ser definitivo. Uma leitura magnética ligeiramente incorreta. Uma tempestade que se forma rápido demais. Um ajuste de rota feito com base em sensação. Um sistema que quase funciona. Nada disso é extraordinário sozinho. O problema é a soma. E a ciência mostra que o ser humano é ruim em perceber somas invisíveis em tempo real. Nosso cérebro reage melhor a ameaças claras do que a processos graduais. O oceano se aproveita disso. Ele não ataca. Ele não persegue. Ele não avisa. Ele apenas permite que erros sigam adiante sem correção imediata. Talvez seja por isso que o Triângulo das Bermudas permaneça no imaginário coletivo mesmo depois de tantas explicações técnicas. Não porque a ciência falhou, mas porque ela revelou algo inquietante sobre nós mesmos. Revelou que controle absoluto é uma ilusão temporária, que tecnologia não substitui a atenção contínua, e que em certos ambientes a margem para erro é menor do que gostamos de admitir. Histórias como essa não incomodam porque falam de desaparecimentos. Elas incomodam porque mostram que o desaparecimento não exige mistério extraordinário. Exige apenas tempo, ambiente e confiança excessiva. Nem todo mundo se sente confortável com esse tipo de conclusão. Algumas pessoas preferem monstros, lendas ou forças ocultas. Elas oferecem um inimigo claro, algo para apontar. Outras permanecem, observam, aceitam a ausência de vilões e entendem que o desconforto faz parte do aprendizado. Se você chegou até aqui, não foi por curiosidade rápida. Foi porque esse tipo de história não pede resposta imediata, pede atenção. No Caçador de Mistérios, não exploramos o desconhecido para transformar o mundo em algo mais assustador. Exploramos para lembrar que ele já é complexo o suficiente. E quem acompanha esse tipo de história até o fim, não está apenas consumindo conteúdo. Está treinando o olhar, a paciência, a capacidade de observar sem exigir fechamento. Quem permanece nesse silêncio já não é apenas espectador, já pensa como um caçador. Porque enquanto existirem oceanos onde a ciência explica como as coisas acontecem, mas não consegue tornar tudo confortável, sempre haverá histórias que não precisam de monstros, apenas de atenção e mistérios esperando para serem caçados.